Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho virtual e presencial do Centro Espírita Allan Kardec. Vamos à nossa leitura inicial para nos harmonizarmos. Hoje é do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Renasce agora é o título da nossa leitura. E é baseada no Evangelho de João, nas seguintes palavras de Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real. O trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e de paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo, ou desenovelar o coração em favor dos que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra o tóxico da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas, se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia é que do acordo substitui, dentro de nós, e em nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Inicia o esforço de boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver, dia a dia, na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início à nossa oração, agradecendo e louvando ao nosso Deus, que é toda misericórdia, amor e justiça. Também agradecemos pelas famílias corporais e a espiritual que nos acompanham. Agradecemos pela saúde que temos, pela bênção dessa reencarnação que nos leva à evolução moral e intelectual de nós mesmos. E agradecidos que somos por tudo que recebemos dos benfeitores espirituais, pelas alegrias e até mesmo as nossas dores. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos que estão nos vendo pelas redes sociais. Nós vamos falar do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Vamos falar no item 10, sobre 3 provas de reencarnação. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 11, versículos 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, Elias, que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se querereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida. Paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois, ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus. Vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías também é explícita, bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam em uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto, uma vez que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que ele se torna? O homem, estando morto, uma vez poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue.
Job, capítulo 14, versículo 10 a 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até aquele em que me chegue alguma transformação. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha esquecido de falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita. Se isso é possível, terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrestre, eu retornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como alguém dissesse, eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me lembro, encontro todos os dias da minha vida. Espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece antes de aplicar a nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará o seu retorno. Amados irmãos, com isso nós estamos vendo que já naquela época se falava em reencarnação. E hoje, mais do que nunca, nós sabemos disso, e temos a fé e a certeza que nós estamos aqui para nos aprimorarmos, para melhorarmos o nosso espírito, a nossa evolução espiritual, a nossa moral, principalmente, é um dos itens, o amor ao próximo, e passarmos por tudo que Deus colocou em nosso caminho para a nossa evolução espiritual. Muito obrigado, boa noite a todos. Finalizando o nosso evangelho de hoje, nós vamos para a parte final, que é pedir bênçãos, pedir que o Senhor nos ajude a ter serenidade, resignação, muita confiança e esperança nos dias que se seguem. Pedimos que bálsamos de cura para todos aqueles irmãos que passam pelos desafios das diversas doenças, por aqueles que se encontram nos orfanatos, nas prisões, aqueles que estão em dificuldade corporal e espiritual. Que a eles seja dado o alívio do Mestre Jesus com a sua luz, que ele caminhe por todos esses ambientes onde necessitam de amor, de esperança, de caridade, de renovação. E assim, agradecidos por tudo que nós temos, que nós recebemos desse Pai amoroso, nós fazemos a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.
Também nesse momento, nós agradecemos a visita daqueles irmãos que vieram até aqui estudar conosco e nos nossos lares a palavra do Consolador prometido que Jesus nos deu. Agradecemos a presença de todos e convidamos também, se algum desses irmãos, porventura, necessitarem de algum esclarecimento para as suas dificuldades, pedimos que acompanhem os nossos trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec, que serão recebidos com muito amor e carinho aqui no nosso centro. Também convidamos para o próximo Evangelho. Uma boa noite a todos, na paz de Jesus.